Boa noite, pessoal. Vamos para a nossa aula A165. É uma aula que foi solicitada hoje por um aluno, solicitando para que fosse resolvido um problema de circuitos elétricos, utilizando o método da superposição, fazendo uso de 3 fontes independentes. Então, essa aula tem o objetivo de mostrar como que eu calculo uma corrente elétrica em um circuito onde eu tenho 3 fontes independentes, aplicando o teorema da superposição. Boa aula para vocês! Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma aula A165, uma solicitação de um aluno do nosso canal do YouTube, que ele pediu para que fosse resolvido um exercício sobre o método da superposição para circuito com 3 fontes independentes. Então, eu vou estar resolvendo esse exercício com 3 fontes independentes, aplicando o método da superposição. Então, essa aula é a aula série sobre circuitos elétricos, ou seja, análise de circuitos elétricos, onde eu vou resolver um exercício pelo método da superposição com 3 fontes independentes. Relembrando, o método da superposição consiste em você desligar todas as fontes independentes do circuito, exceto uma delas, onde a gente coloca fonte de tensão em curto-circuito, fonte de corrente em circuito aberto. Então, nós vamos colocar as fontes em repouso, deixando uma em funcionamento, como é descrito o teorema da superposição. Então, sempre vou trabalhar com uma fonte funcionando e as outras fontes em repouso. Fonte de tensão em repouso significa curto-circuito. Fonte de tensão em repouso representa curto-circuito. Fonte de corrente em repouso representa circuito aberto. Vamos ao nosso exemplo. Então, veja bem, calcular a corrente indicada no circuito abaixo. Eu quero determinar qual o valor da corrente Ix. Eu tenho uma fonte de tensão de 40 volts, outra fonte de tensão de 70 volts e uma fonte de corrente de 8 amperes. Então, eu vou aplicar o teorema da superposição para encontrar o valor de Ix. Primeiro passo. Qual é o nosso primeiro passo? O primeiro passo é eu vou colocar a fonte de 40 volts e a fonte de 70 volts em repouso. Redesenhando o circuito, colocar a fonte de 40 volts em repouso, está aqui, é curto-circuito. Colocar a fonte de 70 volts em repouso é curto-circuito. Então, se vocês observarem aqui no meu circuito, eu fiquei com curto-circuito aqui, com curto-circuito aqui e uma fonte funcionando. Se vocês observarem, todos esse resistor e esse resistor, então esse resistor e esse resistor, eles estão em série, em paralelo com o resistor de 4, esse resultado em série com esse de 4, em paralelo com esse. Se vocês observarem aqui, essa corrente de 8 amperes, ela vai dividindo, ela entra aqui, divide para cá, né? E vai dividindo, e no final, a corrente de 8 amperes, ela sai aqui, ó, correto? Então, a corrente de 8 amperes, ela retorna nesse ponto. Então, ela está entrando nesse nó. Eu posso aplicar o divisor de corrente. Como é que é o divisor de corrente? É a corrente que entra no nó, que é 8 amperes aqui, corrente que entra no nó, vezes o resistor do ramo oposto, dividido pela soma dos resistores, R1 mais R2. Então, aplicando esse conceito do divisor de tensão, vamos encontrar o valor da corrente Ix.
prestem atenção. Corrente que entra no nó, 8 amperes, está aqui. Resistência do ramo oposto. Eu quero calcular a corrente IX'. Então, qual é a resistência do ramo oposto a esse ramo aqui, olha? Esse ramo que eu estou passando o mouse é um ramo que tem 2 resistores em série que corresponde a um resistor de 8. Qual é o resistor do ramo oposto a que eu quero calcular a IX'? É o resistor de 6. Então, é a corrente da fonte, 8, vezes o resistor do ramo oposto, 6, dividido pela soma das resistências. Aqui eu posso transformar em uma resistência 4 mais 4, está aqui embaixo, 4 mais 4, mais o resistor de 6. Então, IX' é 8 vezes 6, 48, dividido por 14, que vai me dar a corrente de 3,42. Prestem bem a atenção que essa corrente aqui, olha, ela divide para cá e para cá. Essa corrente que eu estou passando o mouse aqui, olha, ela tem o mesmo sentido de X, né? Então, IX', que é o efeito da primeira fonte de 8 amperes, ele vale 3,42 no sentido que eu indiquei aqui para vocês. Então, vocês entenderam bem? Então, calculei o efeito da primeira fonte, colocando as outras duas em repouso. A primeira fonte seria a minha fonte de 8 amperes. Aqui, pessoal, eu apliquei o divisor de tensão. Divisor de corrente. Então, apliquei o divisor de corrente, porque essa corrente de 8, ela retorna para cá. Então, ela divide uma corrente para cá e divide numa corrente para cá. Não é? Essa corrente que vem aqui é esse IX que eu vou chamar de X', que é o efeito dessa fonte. IX' é a corrente que entra no nó 8 vezes o resistor do ramo oposto. Qual o resistor a esse ramo aqui, oposto a esse ramo? É o resistor de 6. Então, 8 vezes 6 dividido pela soma dos resistores. 8 mais 6, 14, que vai me dar uma corrente de 3,42. Agora, vamos para o segundo passo, onde eu vou colocar a fonte de 40 volts em repouso e a de 8 amperes em repouso. Então, redesenhando o circuito, está aqui a fonte de 40 em repouso, é um curto-circuito. A fonte de 8 amperes em repouso é um circuito aberto. Nesse contexto, o circuito está interrompido aqui. Então, eu vou calcular IX', somente em função do efeito da fonte de 70 volts. Porém, veja, a corrente, o sentido convencional da corrente sai do positivo para o negativo. Então, a corrente vem, desce para cá, vem para cá. Só que o circuito está interrompido. Se o circuito está interrompido, quanto que vale a minha corrente IX'? Ela vale 0 amperes. O circuito está interrompido. Então, portanto, IX' é 0 ampere nessa situação, colocando a fonte de 40 em repouso e a fonte de 8 amperes em repouso. Logo, IX' vale 0 amperes, não tem corrente. O circuito está interrompido. Vamos para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Colocar a fonte de 70 volts em repouso e a fonte de 8 em repouso. Vou calcular somente o efeito da fonte de 40 volts. Colocando a fonte de 8 aqui em repouso e a de 70 em repouso, representa aqui a de 70 um curto-circuito, a de 8 um circuito aberto. Se vocês observarem essa situação, como o circuito está interrompido nesse ponto aqui, toda essa parte do circuito aqui está inoperante, olha. Toda essa parte não influencia em nada.
Em nada, porque a corrente não passa por aqui. Portanto, o meu valor de x fica fácil de calcular. Olha o meu valor de x aqui, olha. Eu passo a ter um resistor de 4, insere com um resistor de 6, insere novamente com um resistor de 4. E aí, o que significa? Quanto vale Ix duas linhas? É a tensão V dividido pela minha resistência equivalente. 40 volts dividido por 4 mais 6 mais 4. 40 dividido por 14. Logo, a minha corrente Ix 3 linha é 2,86 amperes, no mesmo sentido que foi indicado na figura, porque a corrente sai do positivo para o negativo. Nesse contexto, portanto, a minha corrente Ix, duas linhas, é igual a 2,86. Então, aqui é importante observar que quando eu abri essa fonte aqui, o circuito ficou totalmente interrompido, apenas sendo influenciado por essa parte aqui, olha. Somente eu faço o cálculo baseado nessa parte indicada aqui, onde Ix, 3 linhas, é 40 dividido por 4 mais 6 mais 4. Portanto, eu tenho 2,86 no sentido que foi adotado aqui. Portanto, quanto que vale o meu Ix? Como se diz, né? Os princípios da superposição é a soma dos resultados. Então, é a soma de Ix' mais Ix duas linhas mais Ix 3 linha. Nesse contexto, Ix' é 3,46, Ix duas linhas é 0, mais Ix 3 linhas que nós calculamos aqui, que é 2,86. Logo, a corrente Ix solicitada no problema, somando tudo, é 6,29 amperes. Dessa forma, a gente conseguiu resolver um exemplo usando superposição contendo 3 fontes, 2 fontes de tensão e uma fonte de corrente. Está aí resolvido o problema que foi solicitado no canal do YouTube. Para a elaboração dessa aula, eu utilizei o livro que eu utilizo em eletricidade básica aqui no UniCeub, que é o livro do Bolestar, que é a Introdução à Análise de Circuitos, da edição de 2004. Um abraço a todos vocês.